Será que para manter os seus ambientes limpos é preciso gastar tempo, energia? Tem gente que tem alguém que faz a gestão de facilities para ele. Não sei se é seu caso, talvez seja o seu caso. Você tem uma empresa terceirizada que cuida da gestão do seu facilities, mas na prática você tem se desgastado, gastado horas do seu dia, gastado o seu tempo, a sua energia, para fazer com que os seus ambientes fiquem limpos, para manter os seus ambientes limpos. Você se desgasta tanto, ou talvez você tem que ficar ali gastando energia, fazendo a equipe do Facilities produzir. Gente, nem precisa gastar energia para fazer a equipe do Facilities produzir. Quando eu falo ter alguém para fazer a gestão do Facilities, porque às vezes o terceiro que faz a gestão do seu Facilities não entendeu ou não entende exatamente aquilo que você precisa. E entender aquilo que você precisa é fundamental, é primordial para que você tenha sucesso na gestão do seu Facilities. E às vezes as pessoas não estão levando a sério a gestão do Facilities, estão pensando que apenas fazer ali a seleção de pessoas, selecionam as pessoas, admitem as pessoas e colocam para trabalhar. Na verdade, isso não é fazer gestão de Facilities, isso é seleção, é recrutamento de pessoas. Quando eu falo fazer gestão de Facilities de uma maneira eficiente, é exatamente isso, é gerar segurança para você, é proporcionar que você use bem os seus ambientes de uma maneira organizada, de uma maneira saudável e evitar que você perca o seu tempo, porque às vezes, o que adianta eu admitir as pessoas, eu seleciono as pessoas, admito elas e deixo elas aí para você. Vai mudar muita coisa? Lógico que não. Isso você faz. Tem gente que às vezes está pensando, a minha equipe ela está aqui, está todo mundo aqui, o pessoal vem trabalhar e está tudo certinho, mas a responsabilidade, a logística do trabalho é com você. Quando você decidiu ter alguém para fazer a gestão do Facilities, o correto é você ter ali os seus ambientes bem limpos, bem organizados, e eu não estou falando só da equipe de limpeza, não. Eu estou referindo no geral mesmo, porque às vezes, eu terceirizei aqui o meu serviço de portaria, meu serviço de recepção, a controladoria de acesso e por aí vai. Aí você utiliza da terceirização apenas para buscar a mão de obra no mercado, que está difícil de encontrar, e às vezes essa relação entre fornecedores e consumidor ou cliente, ela precisa ficar clara, às vezes precisa entender exatamente. O fornecedor acha que ele precisa entregar para você apenas as pessoas para trabalharem. E você, em contrapartida, também acha que se ele te entregar as pessoas, se os colaboradores não faltam ao trabalho, eles estão presentes, está tudo certo. Na verdade, não, gente. Gestão de Facilities é mais do que isso. É preciso entregar para você os profissionais e que os profissionais sejam comprometidos, com certeza. Mas também é preciso ter ali uma eficiência na prestação dos serviços. E quando eu falo de ter uma eficiência na prestação dos serviços, é exatamente isso. Às vezes as pessoas estão interpretando mal a gestão do Facilities. Quando eu falo interpretar mal, é exatamente isso. Deixar as pessoas aí, você ter que se virar ou você ter que tocar o serviço do seu jeito, não é gestão de Facilities. Agora, o que é gestão de Facilities, então, Alencar? É exatamente isso. É permitir que você use bem a estrutura do Facilities, tendo os seus ambientes organizados, tendo a equipe fazendo as atividades e sem você ter que se desgastar, sem você ter que parar para cuidar da equipe. Porque às vezes a equipe está sendo deixada aí, mas e quem faz o direcionamento? Quem faz o planejamento das atividades é você? A equipe, ela aborda você com frequência. Ela faz ali, quando ela tem a sua demanda, tem a sua necessidade, ela pede para você ajuda. Se isso acontece, a gestão do Facilities não está sendo eficiente. E quem faz a gestão do Facilities tem o dever, tem a missão e tem a obrigação de fazer ali o planejamento das atividades ao ponto de você nem ser abordado, nem precisar saber se a equipe está presente ou não, porque você está encontrando seus ambientes limpos, seja na área da limpeza, seja na área da segurança, seja na área da recepção, tudo está ocorrendo, acontecendo, e você não ter essa preocupação de parar as suas atividades para fazer ali, para cuidar, para tomar conta desse serviço. E às vezes as pessoas estão achando, o pessoal está aqui, está tudo certo, mas aí quando você tem ali, surgem as demandas ou aqueles serviços que são diários, e ali você tem que pedir ou tem que orientar, então a gestão do Facilities não está sendo eficiente. O Facilities é para isso, é para tornar o seu dia a dia mais fácil.
é para facilitar a sua vida, facilitar o seu trabalho, evitar que você se desgaste, evitar que a sua equipe interna tenha ali que ficar reclamando com você que os seus ambientes não estão ficando bem limpos, não estão ficando organizados, não estão seguros e que às vezes, e quem sabe, até mesmo quando nós falamos da área da recepção ou o controle de acesso, é importante entender quem é que acessa os seus ambientes e quais são as informações que saem de dentro da sua empresa. Às vezes, você já parou para analisar o quanto a equipe do Facilities, o quanto de informação estratégica do seu negócio a equipe tem? Então, essa equipe do Facilities, ela precisa ser o quê? Uma equipe confiável, ela precisa ser uma equipe que entenda exatamente aquilo que você precisa, ela precisa ser uma equipe moldável, ela tem que ser moldada de acordo com a sua demanda interna, porque simplesmente o fato de eu ir no mercado, escolher os profissionais, trazer os profissionais e deixá-los para você, significa que eu não estou moldando uma equipe do jeito que você precisa, ou seja, o famoso perfil do seu cliente. Então, quando nós falamos isso, e às vezes as pessoas interpretam mal, o Facilities, ele tem a característica de facilidade, de facilitar a vida das pessoas. Se você precisa utilizar os serviços de terceirização no campo da limpeza, no campo da portaria ou da recepção e nas demais áreas que englobam o Facilities, não é só nessas áreas, e se você está utilizando, mas não está utilizando de maneira adequada, saiba que você pode usar isso de uma maneira assertiva e que você terá inúmeros benefícios em usar a estrutura do Facilities ao seu favor. O Facilities é para tornar o dia a dia dessas pessoas mais fácil. Não é para que você tenha sobrecarga, não é para que você se desgaste ou apenas tenha uma equipe presente nos ambientes. E às vezes quem está fazendo a gestão do seu Facilities, mas na verdade, gente, não é culpa nem sua nem das pessoas que fazem para você, não. É porque falta conhecimento, as pessoas precisam. Tudo aquilo que nós vamos fazer, nós precisamos buscar inteirar o assunto, entender as demandas, entender as necessidades. Ninguém nasce sabendo. Eu, Alencar, eu não nasci sabendo. Quando eu iniciei no campo, no mundo dos negócios, na prestação de serviços de Facilities, eu também eu cometi alguns erros e eu estou aqui exatamente para fazer as correções no dia a dia. Eu venho fazendo as correções diárias e que às vezes as pessoas fazem interpretação do Facilities de que apenas vai colocar as pessoas para trabalharem e deixa ali o seu ambiente desorganizado, deixa ali você à mercê da situação. Você não pode ficar à mercê da situação. Na verdade, às vezes as pessoas que contratam empresas terceirizadas, às vezes, e é muito comum, às vezes você está usando a estrutura da terceirização e você está apenas contratando empresas de limpeza ou empresas terceirizadas. E às vezes existe uma diferença. Empresas terceirizadas são empresas que terceirizam serviços e você toca o barco. Conservadoras são aquelas empresas que prestam serviços de limpeza ou dos mais variados e também você vai ali fazendo a logística ou coloca as pessoas ou as pessoas que estão trabalhando para você ali fazem do jeito delas. Agora, a gestão do Facilities, ela é mais do que isso. É mais do que admitir, é mais do que você tocar o barco. É você entregar esta área estratégica que você pediu para que o terceiro faça para você e confiar que ele vai fazer de uma maneira assertiva. Você não ter que se desgastar, você não ter que se preocupar, você não ter que parar horas do seu dia, parar as suas atividades, se desgastar internamente para cuidar dessa estrutura. Porque quando você terceirizou essa estrutura do Facilities, você está entregando ela para alguém, significa que você não tem tempo, você não está com tempo disponível, ou você quer focar em áreas estratégicas do seu negócio e está delegando essa atividade, essa responsabilidade para um terceiro fazer. Agora, se você delegou essa atividade para mim fazer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer bem feito. Eu preciso fazer como se fossem os meus resultados. E todas as vezes que eu não faço de maneira assertiva, eu estou ali comprometendo o seu processo. E fazer gestão de Facilities é exatamente isso. É facilitar a sua vida, é facilitar o seu dia a dia. Agora, tem gente que às vezes faz essa confusão aí, terceirizam, às vezes contratam uma conservadora, contratam uma empresa de prestação de serviço de limpeza, ou talvez, quem sabe, você está até contratando empresas de seleção de pessoas. Seleção de pessoas, às vezes, quando você tem uma demanda rápida aí, é recomendável você utilizar, às vezes você não tem facilidade de encontrar os profissionais no mercado, as empresas de seleção,
e recrutamento, elas têm um banco farto de pessoas. Na maioria das vezes, os candidatos procuram essas empresas com mais facilidade. E na maioria das vezes, quando você precisa de uma contratação mais emergencial, você pode recorrer a essas empresas de seleção e recrutamento de pessoas, que elas vão, com certeza, terão pessoas com mais disponibilidade, com mais facilidade para te entregar. Detalhe, é preciso entender, os profissionais, eles não vêm prontos. Às vezes as pessoas imaginam ou acham que apenas por as pessoas terem um histórico curricular, elas relatarem por onde elas já passaram, ali o seu campo profissional, as experiências que elas já tiveram, elas estão prontas para trabalhar. Não estão. É preciso entender exatamente, é preciso fazer a personalização do trabalho, do seu serviço, aquilo que você precisa, porque às vezes o profissional vem, ele tem uma visão geral da função que ele vai exercer, mas ele precisa entender exatamente as minúcias, os detalhes daquilo que você precisa. São os detalhes que fazem a diferença no seu negócio. Às vezes, quantas vezes nós vamos conversar com alguém ou com algum profissional e nós percebemos, mas isso aqui tem esse detalhe, isso me atende, ou isso aqui não me atende. Então é exatamente isso. E a gestão do Facilities, ela tem esse feeling, ela tem essa percepção e faz exatamente com que você não tenha que se preocupar com esses detalhes, porque quem está fazendo percebeu exatamente aquilo que você precisa e você não terá ali os seus desgastes, não tem que ficar perdendo o seu tempo, não tem que ficar se desgastando e perdendo a sua energia fazendo a gestão de Facilities. Fazer gestão de Facilities é mais do que admitir as pessoas, é mais do que deixar as pessoas nos ambientes e tornar a sua vida mais fácil, e tornar o seu dia a dia mais fácil. É exatamente a missão de quem faz gestão do Facilities. Não é apenas admitir as pessoas e deixar para você. Agora, às vezes eu sou convidado para visitar as empresas e eu percebo que às vezes as pessoas têm ali, às vezes me convidam para montar um projeto de terceirização do Facilities e eu percebo ali que as pessoas estão usando a estrutura ali apenas para ter ali os profissionais. Isso você faz. Isso você mesmo faz, abre um processo seletivo e encontra esses profissionais no mercado. O que você precisa entender, o que você deseja é ter alguém que solucione aquela dificuldade, aquele problema que você vem enfrentando. Quantas vezes você perde o sono, perde a tranquilidade, às vezes está perdendo até a vontade de trabalhar, porque o Facilities está te tomando tempo. O Facilities está levando a sua energia. E às vezes, quando eu sou um profissional, eu tenho essa seguinte estrutura comigo. Se tem alguma atividade pendente, ela me incomoda. E às vezes você pode, pela estrutura do Facilities não está funcionando, você está sentindo incômodo, o Facilities está te deixando numa posição de desconforto. E às vezes, quando você ainda tem que prestar os relatórios, que aquilo te incomoda. Às vezes tem gente que às vezes não quer mais perder o desejo, o gosto de trabalhar na função que exerce, porque a estrutura do Facilities está sendo cansativo, está sendo pesado. Na verdade, não, gente. O Facilities é para ajudar a vida das pessoas. Não é apenas para usar da terceirização, para ali suprir a necessidade, para colocar a mão de obra para você e você ter ali o cansaço de ficar fazendo a gestão, gerindo a mão de obra ali a todo custo. Não, na verdade, não. Quando você encontra parceiros que fazem gestão de Facilities com eficiência, é tornar o seu dia a dia mais fácil, é facilitar a sua vida, é fazer com que você use bem a estrutura do Facilities ao seu favor, é permitir que, no mínimo, você utilize bem a sua estrutura, você consiga fazer o seu trabalho sem ser interrompido, sem ter ali as interrupções que as pessoas, às vezes, o Facilities, quando ele é mal feito, quando precisa de um direcionamento da equipe, a equipe recorre exatamente quem está disponível. Agora, se tem um planejamento, se a equipe sabe exatamente quais são as atividades que ela precisa fazer, quais são as atividades diárias, quais são ali o que ela faz ali na decorrência, no dia a dia, sem precisar fazer interrupções do seu trabalho. Isso exatamente quando eu falo isso, às vezes a gente acha que não. Quantas vezes? Às vezes eu estou concentrado em determinados temas ou assuntos e que às vezes parte da minha equipe, às vezes não entende ou não percebeu isso e vem me abordar, eu digo, opa, espera aqui, eu estou trabalhando e eu estou concentrado com informações. E essas informações, às vezes, quem sabe quando você recebe um telefonema, você está concentrado numa informação, você perde até o raciocínio.
Perde porque nós que utilizamos a nossa inteligência para o trabalho. Porque quando nós usamos a nossa inteligência para o trabalho, não usamos apenas a força física, a nossa inteligência é o que faz gerar faz virar ali a chave, faz gerar recursos para o nosso negócio. E às vezes, quando nós somos interrompidos, quando nós estamos utilizando a nossa inteligência para fazer ali a chave girar ali no nosso negócio, e que a gente é interrompido com as nossas ideias, ali perde o raciocínio, perde o boom do negócio. E às vezes a gente fica ali patinando exatamente por isso, porque interrompeu a ideia. E às vezes isso acontece com você. Você está concentrado, focado no seu projeto, no foco do seu negócio, e às vezes a equipe do Facilities tem que te interromper e ela não percebeu exatamente isso. Às vezes na sua concentração, ela te interrompe e você perde ali o ritmo da sua produtividade. E é exatamente isso que eu falo. Quem faz gestão de Facilities, quem terceiriza a gestão do Facilities, ela quer segurança, ela quer ali ter os seus serviços prontos, seus serviços feitos, sem a necessidade de ficar sendo interrompido, de ficar sendo abordado, porque a equipe do Facilities está precisando de ajuda ali. Se você terceirizou, é exatamente isso. E quem faz a gestão do Facilities, quem terceirizou, agora o terceirizado, ele tem que entender isso. Ele tem que, inclusive, preparar a equipe para abordar você somente em último caso. Todas as vezes que a equipe precisar de algo, ela tem que recorrer a quem direciona ela. E quem direciona não deve ser você. Se você está direcionando, recomendo isso fortemente. Se você tem uma gestão de Facilities, se você terceirizou o seu Facilities e você tem alguém que faz para você, e se você ainda tem o hábito de direcionar, de passar as instruções, de orientar, de planejar as atividades, pare de fazer isso imediato. Por quê? Por que eu estou lhe dizendo que você precisa parar de fazer isso imediato? Porque você vai permitir que o terceiro fique folgado e você fique trabalhando, fazendo as atividades que não são suas. E ainda mais, você está tirando a oportunidade do Facilities fazer por você e melhorar ali os procedimentos, e ele vai aprendendo. Porque tudo nessa vida nós vamos aprendendo. A verdade, você vai me dizer, vem cá, mas você está me dizendo que aqui é um laboratório, vocês vão aprender no meu negócio? Cada negócio ele tem uns detalhes, eles têm uns segredos, e a gente aprende mesmo. Isso é fato. Todas as vezes que nós atendemos um cliente novo, a gente tem expertise, a gente tem experiência, lógico que nós temos. Afinal de contas, são mais de 25 anos no campo da prestação de serviço de Facilities. A gente está aí exatamente para isso. Mas a gente vai aprendendo, às vezes pega ali os macetes, o jeito do seu negócio, como é que você precisa, do jeito que precisa, as atividades precisam ocorrer de uma maneira que não atrapalhe, que não impeça a sua produtividade. Tudo isso a gente vai aprendendo. Às vezes, o grande erro das pessoas é exatamente isso, achar que todo mundo demanda a mesma coisa, e nem todo mundo demanda a mesma coisa. As pessoas precisam, os serviços de Facilities, quando terceirizados, eles são personalizados. Às vezes assim, onde está o erro, o X da questão? Porque às vezes as pessoas vão escolher alguém para fazer gestão de Facilities para ela. Eu quero fazer ali, eu quero terceirizar o meu Facilities. O que acontece? A maioria das vezes as pessoas, elas contratam ali as empresas que terceirizam e deixa ali, acha que é mais ou menos tudo igual. Na verdade, não é tudo igual, não são todos iguais. Cada um tem a sua expertise, cada um tem as suas habilidades mais aguçadas, eles vão desenvolvendo, cada um sabe exatamente ali a estratégia do seu negócio. E você que usa a gestão do Facilities, você não pode optar apenas por terceirizar porque achou que, ou está achando que o preço vai determinar o negócio, e não onde exatamente está o erro. Às vezes as pessoas estão errando, e aí acham que vai fazer uma gestão de Facilities com eficiência, vai encontrar o menor preço, eu vou buscar no mercado o menor preço e vou terceirizar e está tudo bem. Na verdade, não. Já é um passo. Tem gente que às vezes tem até medo da terceirização. E todas as vezes que você, às vezes, pensa em terceirizar, tem gente que dá até um calafrio, fica com medo da terceirização, porque acha que a terceirização vai ser um trabalho, vai ter mais trabalho, exatamente porque às vezes viveu uma experiência, ali ele terceirizou, já teve uma experiência com um terceiro, e que não foi boa. Por que não foi boa? Porque as pessoas não entenderam a relação da terceirização, como é ter uma terceirização eficiente, como ter ali a gestão do seu Facilities com eficiência, e às vezes associa o Facilities com um terceirizado.
E às vezes existe uma diferença enorme nesse processo aí. Não é apenas contratar uma empresa que faz ali seleção de pessoas e colocam as pessoas para você. 99% dos conservadores estão praticando isso. Estão ali apenas entregando os profissionais dos ambientes e não estão ali fazendo a gestão do facilities com eficiência. Embora a missão dos conservadores, se você for analisar bem, é conservação, eles vão conservar e vão limpar. Mas, na verdade, não estão fazendo a missão completa, porque o facilities, ele vai cuidar dos detalhes. É exatamente isso. É fazer com que você não tenha que se preocupar com aqueles detalhes que estão tomando o seu tempo. E, às vezes, a conservadora, ela não tem essa percepção. Ela vai apenas entregar para você ali um produto de limpeza, ela vai entregar para você ali o profissional, vai deixar o profissional aí para que você direcione, para que você reordene, realoque essa mão de obra aí nos setores do seu negócio. Não, e quando você tem alguém para fazer que entende exatamente aquilo que você precisa, você não tem que parar, não tem que se desgastar, não tem que sair das suas atividades para fazer essa logística. Esse é o grande desafio. Deixe essa logística para quem faz gestão de facilities com eficiência. Sua vida, o seu dia a dia, o seu trabalho pode ser muito mais saudável, pode ser muito mais produtivo. Pode ser, inclusive, nós não trabalhamos só por dinheiro. As suas atividades podem ser mais prazerosas, podem te dar mais prazer. Tem profissionais, e olha que eu conheço muitos profissionais da área, tem profissionais que estão perdendo a vontade de continuar no segmento, porque o serviço está sendo cansativo, está sendo muito pesado, estão carregando um fardo muito pesado. Não precisa ser pesado. Fazer gestão de facilities, não, você que toma ali o serviço de facilities, não precisa carregar um fardo pesado. Você pode muito bem compartilhar isso com pessoas que fazem gestão de facilities e faz com eficiência. Agora, existe um detalhe, não precisa também ser caro. E às vezes as pessoas acham, eu não vou terceirizar não, porque fica muito caro terceirizar. Preste bem atenção nisso. Às vezes, caro é o desânimo, é o desgaste, é o serviço mal feito, é ter que fazer gestão da equipe, é ter que ficar ali convivendo com todos esses percalços e que às vezes no dia a dia você tem. Isso faz realmente as pessoas se cansarem. As pessoas às vezes não encontram profissionais comprometidos, profissionais que não estão comprometidos com o seu sucesso. Tudo isso são desgastes que vão nos desgastando emocionalmente e faz com que a gente perca, inclusive, a vontade de continuar no projeto. Agora, se isso vem acontecendo com você, é bem provável que o facilities está realmente te dando aí muito trabalho, você está tendo aí, gastando a maior parte, concentrando a maior parte da sua energia onde não precisa, onde você pode entregar para pessoas que fazem e faz com assertividade. Agora, fazer gestão do facilities, e às vezes você pode dizer, vem cá, eu queria terceirizar aqui o meu facilities, mas se eu fizer por conta própria, eu gasto menos. Verdade. Se você calcular no primeiro momento, você vai achar que está gastando menos. E eu não vou discordar de você, não. Mas faz as contas comigo aqui. Quanto tempo você perde? Você que contrata, faz a contratação direta. Seja você o proprietário ou a proprietária, seja você o gestor ou o gerente do negócio. Quanto custa a sua hora trabalhar para você ter que parar ali a sua linha de raciocínio, que você trabalha com inteligência. Nós não trabalhamos com força física. A minoria do nosso tempo é que a gente faz força física. A gente usa a nossa inteligência para trabalhar. Quanto tempo custa? Qual é o preço da sua hora? Veja só, quanto custa a sua tranquilidade? Imagine só, você indo para casa ou retornando para o trabalho com aquela ansiedade, com aquela preocupação, porque os processos não estão funcionando adequadamente, não estão indo bem. Preste bem atenção nisso. Tem preço isso? Agora, comece a calcular. E quando os profissionais não acertam o processo? E quando os profissionais começam a ali te dar trabalho, eles às vezes não querem trabalhar. E sabe por que às vezes eles não querem trabalhar? Não é porque eles são preguiçosos, não, gente. Não é porque eles não querem trabalhar, não. Na verdade, às vezes eles não estão fazendo porque está faltando um direcionamento, está faltando um planejamento das atividades. E ninguém... Às vezes nós achamos o planejamento, ele é essencial. Ter planejamento é melhor ter planejamento do que ter velocidade, porque às vezes as pessoas ficam achando, eu contratei aqui umas pessoas, eles são muito rápidos para fazer, mas tem um planejamento das atividades, as atividades estão sendo coordenadas. É preciso ter uma coordenação das atividades. Se não tiver um planejamento,
vai ter ali um excesso ali, as pessoas vão ficarem correndo de um lado, elas vão e vêm, e mesmo assim os resultados não vão aparecer. Por isso é importante planejar cada atividade. E quem faz esse planejamento é quem faz a gestão do Facilities. Aí você pode estar me dizendo, eu faço por conta própria, eu que faço o escopo de trabalho, é muito comum, né? Quando a gente vai visitar as pessoas até acham bonito falar escopo. Na verdade, os próprios profissionais que executam, eles praticamente nem sabem o que é escopo, porque apenas entregaram para ele um papel de, tá aqui o escopo do seu serviço, isso aqui que você vai fazer. Escopo é uma palavra bonita, às vezes você pode até achar que é uma palavra bonita, mas os seus profissionais, eles sabem exatamente o que significa, mas isso o que quer dizer exatamente um escopo de trabalho? Na verdade, às vezes as pessoas estão confundindo, acham que estão apenas anotando as atividades, estão chamando de escopo de trabalho, e um planejamento é exatamente o que eu chamo de planejamento. E as pessoas saberem exatamente qual é o tempo que eu preciso para desenvolver essa atividade, quanto tempo eu tenho disponível para me fazer essas atividades. Tudo isso é importante, ter calculado isso aí, para que os profissionais tenham planejamento. E quando eu falei que às vezes as pessoas não estão trabalhando, não é porque elas são ruins de serviço, porque não são mesmo. É porque não tem planejamento. Se não tiver planejamento, a pessoa não sabe para onde vai. E por ela não saber por onde vai, às vezes elas até têm boa vontade. Elas abordam quem? É você. Elas vão interromper quem? Você. Porque quem deveria, se você contratou direto, é você mesmo que tem que ser abordado, está tudo bem. Você assumiu para cima de si o risco de ter que ficar sendo interrompido, de ter que ficar sendo abordado, de ter que conviver com as atividades que não estão bem feitas. Todos esses riscos estão do seu lado. Agora, quando você repassa esses riscos para um terceiro que tem compromisso, que é comprometido com você, esses riscos passam a ser dele ter que te entregar os profissionais, dele ter que colocar os profissionais competentes, os profissionais que vão fazer as atividades do jeito que você precisa, vão entregar os seus ambientes do jeito certo, inclusive planejar as atividades, porque planejar, eu tenho falado isso, eu repito isso com frequência, que não é anotar as atividades. Por mais que você demande apenas um profissional no seu ambiente, é preciso planejar. Se não tiver um planejamento ali, se eu não souber quanto tempo que eu tenho para me limpar determinado ambiente, se eu não souber quanto tempo eu gasto para limpar essa estrutura aqui, e eu preciso ter anotado, mas isso é bobagem, isso não precisa estar, precisa sim, sabe por quê? Porque hoje você tem um profissional que faz, mas amanhã esse profissional não está com você por algum motivo, e o que chegar, ele vai saber exatamente? Então, às vezes, onde está o nosso erro? É nós acharmos que as pessoas sabem. Nós não podemos achar que as pessoas sabem. Nós precisamos ter certeza de que as pessoas sabem aquilo que estão fazendo. Achar não é ter certeza. Agora, quando eu tenho certeza que você sabe, que o seu profissional sabe, aí já muda de conversa. Aí nós vamos entender. Se tem um planejamento estratégico ali, se eu sei as atividades que eu preciso fazer, se eu não fiz, por quê? Qual é a justificativa? Existe uma justificativa plausível porque eu não fiz? Porque muitas vezes a gente encontra por aí as pessoas dizendo, eu não fiz porque não deu tempo. Eu faço é quando dá. Não tem essa de fazer quando dá. Não tem essa de não fez porque não deu tempo. Lógico que surgem algumas demandas no dia a dia que a gente também não vai ser ferro e fogo. Se surgiu alguma demanda que não é rotina, não é porque não está no planejamento que você não vai fazer as atividades que estão ali, que surgiram. Mas é preciso planejar exatamente para que essas demandas sejam feitas e sejam feitas em tempo hábeis. Agora, se não planeja, vai fazer o dia que dá, é a hora que dá, vai privilegiar ambientes, ambiente vai ficar aparecendo ali a limpeza, ou seja, qualquer área do Facilities que você está demandando. Eu estou falando especificamente de limpeza, porque é o meu foco. Mas quem faz a demanda do Facilities, quem pleiteia o Facilities no geral, são diversas áreas que você pode utilizar a estrutura do Facilities. Agora, não pode fazer, não é quando dá, não. Quando tem um planejamento, é planejado. As atividades são feitas e você sabe exatamente qual é o tempo gasto, que tempo você precisou para que as atividades sejam feitas de maneira assertiva. E fazer gestão de Facilities sem planejar é planejar errar. Por isso há um motivo. Por isso existem motivos para que as pessoas não estão gostando ou não querem continuar ali nas suas funções, estão sentindo por sobrepeso, a sobrecarga, estão se sentindo cansados, sobrecarregados, porque o Facilities, se não for bem elaborado, não for bem feito, quem faz a gestão ali, você que
toma ali o serviço, contrata alguém para fazer, ou você mesmo está fazendo por conta própria, e está ficando sobrecarregado exatamente por falta de planejamento. Agora, quando você faz por conta própria, eu já te falei, os riscos ficam todos do seu lado. Agora, quando você encontra profissionais assertivos, profissionais que vão fazer com coerência, com seriedade, aquilo que você precisa, os riscos ficam exatamente do lado de cá. Então, e quem está do lado de cá está mais preparado. É o negócio dele, é o modelo de negócio dele ou dela. Agora, o seu modelo de negócio não é fazer gestão de facilities. Se o seu negócio for fazer gestão de facilities, está tudo bem. Agora, se o seu negócio não é fazer gestão de facilities, você apenas utiliza da estrutura, utiliza do serviço terceirizado, então o risco está do lado de cá. Pense comigo, vale a pena você correr todo esse risco? Vale a pena? Será que vale a pena você deixar o seu negócio de lado para cuidar apenas do facilities? Gente, pense comigo. A estrutura do seu negócio, se não é facilities, vale muito mais a pena você terceirizar e entregar isso para alguém que é comprometido e faz com seriedade, faz com responsabilidade para você e para você conseguir produzir no seu negócio sem ter que ficar sendo interrompido aí, porque o facilities está te tomando tempo. Beleza? Mas vamos fazer o seguinte, você assistiu esse vídeo, quer saber mais? Se você assistiu esse vídeo e quer saber mais, eu vou deixar aqui o meu Instagram. É só você me chamar lá agora. Um grande abraço.